Bora então, né? Vamos lá, vamos falar sobre a volta do CIMAF. A caça no Brasil não pode parar, ela deve continuar, afinal de contas, nós gosta do que nós faz. Brincadeiras à parte, realmente, né? O problema do javali é um grave problema para o meio ambiente, destrói as nascentes, acaba com os animais silvestres. O javali é um animal invasor, nocivo e traz muitos prejuízos ambientais. E sem dúvida esse foi um dos principais motivos que a caça foi liberada lá atrás, né, em 2013, e agora teve esse pequeno atraso, mas está voltando com força total, como diz o Rafael Salerno. Vamos voltar e voltar mais fortalecidos do que nunca. Antes de continuar, né, falando do que mudou e qual a minha opinião para a gente poder fazer da melhor forma possível o que mudou, eu vou fazer alguns agradecimentos, obviamente, especialmente nessa questão da volta do CIMAF, que é ter convencido o IBAMA a voltar atrás e analisar do jeito que eu tinha falado, que eu acho que era o mais certo mesmo, o decreto que o presidente fez, ele vinha tratando sobre armas de fogo, e no decreto ele misturou as coisas e falou que a autorização de caça deveria passar para o Exército. Isso provocou todo esse transtorno, né? O IBAMA, para não meter os pés pelas mãos, suspendeu as autorizações, e aí, visto o tamanho da pressão dos nossos deputados, vou agradecer especialmente deputado Ismael Alexandrino, Marcos Polon e tantos outros que se empenharam, foram no IBAMA, reivindicando, né, a importância do manejo de javali continuar. O IBAMA, vamos falar assim, cedeu a pressão e voltou atrás. Em paralelo com isso, aconteceu um movimento muito bacana, encabeçado aí pelo Rafael Salerno e a Rede Aqui Tem Javali, que eles têm um projeto de lei que já foi aprovado em São Paulo, agora acabou de ser aprovado em Santa Catarina, e esse projeto de lei regulamenta de uma vez por todas em cada um dos estados a caça, para a gente não ficar nessa incerteza dependendo de autorizações, instruções normativas do IBAMA e não vir uma lei definitiva que regulamente sobre o tema. É muito bacana, mas é uma coisa a longo prazo, tendo em vista que o que aconteceu em São Paulo, né, o projeto de lei já foi aprovado, sei lá, uns 2, 3, 4 anos atrás, e até hoje não entrou em vigor, porque entre aprovar uma lei e ela ter a aplicação dela, existe aí um jogo de interesses, né, que se faz necessário para articular para que tudo dê certo. Mas enfim, o projeto de lei acabou de ser aprovado em Santa Catarina também, está voltando com força total. O Rafael conseguiu mobilizar pessoas em 300 municípios para fazer uma moção de repúdio criticando o IBAMA por ter suspendido o manejo de javali. Então, sem sombra de dúvidas, voltamos muito mais forte do que nunca, né? A Associação Brasileira de Caçadores, né? A Rede Aqui Tem Javali está de parabéns. Os nossos deputados entenderam e enxergaram a nossa demanda. E por que essas moções de repúdio nas casas de vereadores em cada município foi tão importante? Porque cada vereador representa uma parcela da sociedade. Imagina, 300 municípios, quase todos aprovados por unanimidade, quantos vereadores, quantos votos que eles não estavam ali representando para levar um documento oficial ao IBAMA dizendo que, né, a suspensão do controle de javali trazia prejuízos irreparáveis para o Brasil. Então, show de bola, fantástico. E parabéns mais uma vez os nossos deputados federais que se mobilizaram, foram lá, junto, né, à diretoria do IBAMA, cobrar e reivindicar o problema. Fizeram um vídeo que a gente postou, comentou nas redes sociais, aí divulgou o Ismael Alexandrino, o Polon, falando que eles tinham acabado de sair da reunião e que muito em breve o CIMAF deveria voltar. Demorou um pouco mais do que o previsto, mas voltou. Voltou com alguns probleminhas, alguma dificuldadezinha a mais, que eu vou explicar aqui agora, que esse é o motivo principal do vídeo, mas voltou, isso que importa, os problemas estão aí para a gente encontrar solução para eles. Aproveitar que eu estou nessa fase de agradecimento, vou agradecer demais as empresas que seguem me apoiando, né? MBT, Fabião e toda a equipe, sem sombra de dúvidas. MBT é uma das empresas que mais acredita, né, no tiro esportivo, na caça no Brasil, uma empresa que me surpreendeu, tá de parabéns. Shopping do Caçador, o Honor, todos seus amigos, coleira, GPS, celular, minha GoPro, tudo que eu tenho vem desses caras, os caras são fera demais. CT Coldre, que são nossos coldres, capa de espingarda, também o Tocha está de parabéns. E Camuf, que é o produto de limpeza que eu deveria usar muito mais, mas é um produto incrível que o Luciano tem aí para o Brasil. Bom, agora vamos, né, quase aos 5 minutos para o que de fato interessa o vídeo. Está aqui, né, tá no site do IBAMA, né, tá no site do gov.br. O IBAMA volta a analisar os pedidos por autorização de controle de javali.
A única ressalva, né, que é o que dificultou um pouco toda essa história nossa, vai dar um pouquinho de trabalho, em atenção às exigências do Decreto 11.615 de 2023, as autorizações de controle devem ser solicitadas via CIMAF e somente serão válidas se durante as ações estiverem acompanhadas de declarações assinadas via gov.br ou firma reconhecida em cartório dos detentores do direito de uso da propriedade, indicando a permissão de acesso com inserção do nome de todos os membros da equipe de controladores. Diante da necessidade de cadastro do polígono da propriedade, é obrigatório que todas as propriedades alvos de ações de controle sejam cadastradas no CAR. Então, na verdade, mudaram foi duas coisas. Antes, quando não tinha o CAR, a gente podia usar a matrícula da propriedade. Agora não pode mais. Somente propriedades que têm o CAR podem, né, fazer o CIMAF. Mais 95% das propriedades têm CAR. E a outra coisa que agora tem que ter uma declaração do proprietário. Essa declaração do proprietário, pessoal, muita gente questionando, não tem um modelo específico, o IBAMA ainda não disponibilizou. Eu gosto de coisas simples. Essa daqui que eu vi, uma das mais simples, ó, vou ler para vocês, ó. Declaração de acesso à propriedade para caça de javalis. Eu, se fosse vocês, eu vou fazer assim, eu vou andar com vários documentos desse, em branco. Sempre que eu encontrar um produtor rural, vou meter a caneta aqui, ó, preencher. Eu, fulano de tal, RG tal, CPF tal, residente na rua tal, autorizo os controlizadores abaixo a fazerem controle de javali em minha propriedade, tendo permissão de acesso a toda a extensão da propriedade. Essa autorização é válida por tempo indeterminado. E os dados das propriedades. Porque aqui eu vou até colocar mais, vou deixar uns 4 ou 5 campos, porque se o cara tiver mais propriedades, você coloca todas aqui, uma única autorização, se o cara tiver várias propriedades, já está válido. Aqui deixa uma lista em branco, para colocar o nome de todos os participantes embaixo, assinatura do responsável. Na hora que for colocar, que ele for assinar, coloca o nome completo e CPF também. Como que o Mário vai fazer? Eu vou andar com vários documentos desses, assim, exatamente dessa forma, e vou preencher a caneta, como eu falei, e vou deixar os dados dos participantes em branco. Vou pedir para o proprietário assinar pelo menos umas 3 vezes, e vou explicar para ele. A gente, porventura, pode mudar os participantes, nem sempre vai todo mundo. Quando eu for fazer o primeiro, vou tentar colocar o nome do máximo de pessoas que tem possibilidade de caçar comigo ou não. Se o cara não tiver naquele dia, não tem problema, a autorização está lá com o nome dele. E vou reconhecer firma e vou guardar outras 2 com os dados dele, assinado pelo proprietário ou pelo responsável, mas em branco os participantes. Quando eu quiser aumentar ou mudar os participantes, eu mudo, já está assinado, basta ir no cartório e reconhecer firma. Uma coisa legal é que vem deixando claro que eu fiz questão de ler com um tom mais forte, né? Do direito deve ser assinada pelo detentor do direito, ou seja, não tem que ser necessariamente o proprietário, pode ser o arrendatário, o gerente, se assim entender que ele tem os direitos de autorizar a entrada e o acesso das pessoas à propriedade, certo? Então é isso, né? É uma burocracia a mais, vai trazer um pouquinho mais de transtorno, mas tá bom, pelo menos voltou o CIMAF, vamos continuar caçando. É bom que a gente também vai ter um pouco mais de contato com os produtores. Por enquanto eles só vão ter esse trabalhinho, mas quem sabe amanhã eles não resolvem ajudar, né? Dar uma graninha para pagar o combustível, para ajudar a manter cachorro, comprar munição. Eu acho que nós temos que nos profissionalizar, estamos caminhando para isso, principalmente com a representação aí do Rafael da Associação de Caçadores do Brasil. Eu acho que isso vai mudar um pouco o nosso cenário e é isso que tem que acontecer, né? Nós temos também que nos profissionalizar e valorizar um pouco mais esse trabalho ambiental voluntário, que é o maior trabalho ambiental voluntário do mundo. Nada reúne tantas pessoas para trabalhar de graça em prol do meio ambiente como o manejo de javali no Brasil. Somos heróis e temos que ser tratados e reconhecidos dessa forma. Mais uma vez, obrigadão a todos que se empenharam e se esforçaram. Cada um que pegou essa moção de repúdio, que pegou o projeto de lei, levou nas câmaras de vereador para fazer uma moção de aplauso, todos que se mobilizaram nos grupos de WhatsApp, se uniram e fortaleceram ainda mais, vocês são responsáveis por nós estarmos aqui de volta com a caça de javali. O esforço coletivo, né, é a somatória dos esforços individuais. Por isso, cada um é responsável, mais ou menos, com mais ou menos contribuição, dedicando mais quando tem possibilidade. Aqueles que têm menos acesso se esforçam como podem. Estão todos de parabéns, meu muito obrigado de coração.
Espero que a caça continue no Brasil por muitos anos, que o nosso canal atinja logo 1 milhão de seguidores e que a gente possa continuar perpetuando essa cultura top no meio de tanta coisa ruim. É uma grata oportunidade a gente poder falar de coisa boa. E para finalizar, mais uma vez, obrigado às minhas empresas, patrocinadoras, apoiadoras, que são 10. MBT Grips, CT Coldres, Shopping do Caçador e Camuf. E quem quiser algum desses modelos ou tirar alguma dúvida, me chama aí no WhatsApp, vai ser um prazer esclarecer e compartilhar todas as informações com vocês. Meu telefone eu vou deixar aí na descrição e no comentário, mas é 34 992 48 4444. Abraço com Deus, Felices, Associação de Caçadores, a rede que tem javali. Vamos trabalhar em conjunto, cada um fazendo o que pode, que assim a gente continua cada vez conquistando mais espaço. Abraço com Deus e boas caçadas a todos!